Olá, boa tarde. Eu sou Rose Domingos e esse é o nosso Jornal Literário. Nós iniciamos a tarde de hoje falando a respeito da pergunta de uma internauta sobre o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. A Maricleide pergunta: a Capitu traiu o Bentinho? Bom, Maricleide, nós não vamos hoje conseguir dar essa resposta. Por quê? Cada vez que o leitor dá vida às personagens, cada vez que ele abre uma obra e dá voz e vez para aquelas personagens, ele vai automaticamente, baseado em suas concepções, em sua leitura de mundo, em seus conhecimentos prévios, ele vai interpretar de uma forma ou de outra a história que ali está. Então nós vamos encontrar leitores que dizem que sim, que a Capitu traiu o Bentinho com o seu melhor amigo, o Escobar, e outros vão dizer, óbvio que não. A Capitu não traiu o Bentinho é que é assim, meio casmurro, daí o nome. Ele é meio ensimesmado, ele é meio desconfiado e ele plantou uma pulga atrás da orelha que na verdade não existia. Essa é uma história que varou séculos, né? Uma história lida desde o século XIX e continua sendo atual, mas eu peço desculpas para Maricleide que nós não vamos conseguir hoje sanar a sua dúvida. Mas a sua pergunta me levou a pensar em falar com vocês hoje a respeito de uma escola literária do século XIX, a qual pertence o Machado de Assis, o autor da pergunta, que é uma escola literária chamada realismo, ocorrida então no século XIX. O realismo, gente, ele é dividido em três vertentes: o realismo propriamente dito, o naturalismo, e os dois na prosa, e nós vamos ter o parnasianismo, que é na poesia. Como hoje a pergunta da Maricleide era sobre o Machado de Assis, nós vamos falar sobre essas duas partes do realismo, que é o realismo e o naturalismo, que nascem no Brasil, influenciado por uma literatura europeia, como acontecia no momento no Brasil, mas já com muitas coisas de história acontecendo no nosso país, afinal já havia aí 4 séculos de descobrimento do Brasil. Então, no Brasil, a data de nascimento, digamos assim, do realismo e do naturalismo é 1881. O Machado de Assis publica, o mesmo autor, né, de Dom Casmurro, publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, inovador para a época, porque o narrador ali é uma pessoa que já morreu, o próprio Brás Cubas, por isso Memórias Póstumas, né, do pós-morte. E no naturalismo nós temos o Aloysio de Azevedo com o romance O Mulato, que é um representante do naturalismo. Essa escola, vou ver aqui se tem mais alguma coisa, temos aqui o Jobelson, muito bem lembrado, o Jobelson diz que o realismo é influenciado por algumas correntes que circulavam em matérias de filosofia, de pensamento, a respeito do que estava já acontecendo no mundo. Afinal, nós estamos num século em que muita coisa havia mudado, já não se atribuía tudo a Deus, o mundo era muito mais antropocentrista do que teocentrista, e ele faz lembrar aqui o Jobelson do positivismo, do determinismo, do evolucionismo, do Darwin famoso, né, e do marxismo e da psicanálise. São 5 correntes que vão influenciar grandemente, como bem lembra aqui o Jobelson, que vão influenciar grandemente no advento que foi o realismo. Porque são correntes que o determinismo, por exemplo, ele vai dizer que o meio é que determina, né? O homem, ele nasceu determinado a ser pobre ou rico, ele vai ser pobre ou rico. E isso é um pano de fundo enorme para o naturalismo, porque o naturalismo vai ir para essa vertente de que o homem é destinado a ser aquilo que ele nasceu para ser, nada vai mudar o destino, digamos assim, dele. O evolucionismo do Darwin, como eu acho que a maioria de nós já ouviu falar, que é a evolução das espécies, né? Que as espécies não nascem feitinhas, elas vão evoluindo até chegar a um grau maior
maior na escala, né, de evolução. A psicanálise do Freud é o que vai dar vazão aos sonhos, aqueles sentimentos mais recônditos. Tanto é que o Freud é que vai nos trazer a ideia do complexo de Édipo e do complexo de Electra, que é aquele amor, né, do filho pela mãe e da filha pelo pai. E que os nossos desejos mais escondidos vão vir à tona por meio de sonhos. E é disso que vai tratar o naturalismo dentro do realismo. Temos aqui um outro comentário da Marinalva. Muito bem, Marinalva, o que você escreve aqui. Diz que enquanto o realismo se concentra em retratar a vida e o dia a dia das pessoas comuns, com as suas dores, com as suas angústias, então nós não vamos ver mais a mulher idealizada que nós tínhamos no romantismo, nós não vamos ter mais a romantização do amor, do herói nacional. Então agora são essas dores, essas angústias, esses medos, esses tormentos, essas decepções e essas traições que vão aparecer no romance realista. Já é uma mulher mais do dia mesmo, é uma mulher real, é uma mulher que trabalha, que sua, que faz cocô, que faz xixi, enfim. E ele vai dizer aqui também, vai dizer aqui também que é isso da classe baixa e da classe média, né? Vai dizer que o naturalismo, por outro lado, traz um aspecto mais científico à obra, ou seja, vai ir mais minuciosamente naqueles detalhes da alma humana. Então, talvez não vá se centrar num problema que seja comum a todos, mas num problema que seja comum a um número menor de pessoas, de indivíduos, de personagens. Enfatizando os tópicos mais sombrios que envolviam a vida do homem comum. Então, aí vai nascer a primeira vez que vem à tona, no Brasil pelo menos, na literatura, a prostituição, a violência, a corrupção, os vícios da sua forma mais pura. É claro que nós já tivemos algumas personagens do José de Alencar, por exemplo, lá no realismo, que eram Lucila, é um livro do romantismo, que ele vai retratar a vida de uma prostituta, mas de uma forma muito romantizada. A prostituta se arrepende daquilo tudo, doa todas as suas joias, se entrega à pobreza para viver, não se acha, não se julga merecedora de um grande amor. Já no naturalismo, essa prostituição é trazida à tona na sua forma da sua forma mais dolorida, da sua forma que é mais real. Isso é o que diferencia uma obra realista, naturalista, de uma obra da vertente anterior, que era o romantismo. Então é por isso que nesse momento da literatura nós vemos dilemas assim, como esse, da primeira pergunta da nossa primeira internauta a respeito do Machado de Assis no seu livro Dom Casmurro, que é um representante do realismo brasileiro. Vale muito a pena ler esse e outras obras do momento, que a gente vai ver a história fazendo parte efetiva daquela ficção. Então é o não literário que vem para o literário. Os autores pegam os problemas que estão acontecendo, não mais de uma forma tão mascarada como vinha anteriormente, e passa então a transformar isso em literatura. Um abraço, pessoal, até o nosso próximo encontro.